A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Felizes em Jesus? Amém? Então tá bom. O tema da mensagem hoje, da ministração, é a oração que nos enche por inteiro. O pastor falou sobre quem participa da torre, quem ora, pelas pessoas, e nós temos esse privilégio aqui na igreja de ter uma torre de oração e de muitas pessoas, mais de 70 pessoas, que têm o privilégio de orar toda sexta-feira. Então, o tema da mensagem, oração que nos enche por inteiro, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 18. E que você saia daqui sabendo que a oração não começa mudando o que está ao redor, ela transforma o coração, ela derrama paz, ela renova as nossas forças, ela nos coloca nos caminhos de participar daquilo que Deus ele já está operando. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 18, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre de Ana. E assim o fazia ele, de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Amém? Feche os seus olhos. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, porque nós tivemos o privilégio de fazer a leitura da Tua palavra, da Tua revelação escrita, Pai. E agora que nós lemos, nós pedimos a iluminação do Teu doce Espírito Santo para clarear a nossa mente, para clarear o nosso coração e o nosso entendimento, para saber o que de fato, Pai, o Senhor quer mostrar para nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs,
Hoje eu estava pregando na catedral em Botucatu e quando eu finalizei, a pastora me chamou de lado e falou: "Olha, eu gostei muito da tua pregação, foi uma bênção, mas por favor, da próxima vez você fale irmãos e irmãs." Então tentarei repetir, irmãos e irmãs. Esse tema, né, a oração, né, é um dos maiores presentes que nós recebemos na nova aliança. Que oportunidade, que privilégio que nós temos de receber isso do Senhor, né, a oração. E por isso que nós lemos em 1 Samuel aquilo que fala sobre o poder da oração. E eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a história de Ana, eu sei que você conhece sobre a história de Ana, e resumindo, Ana, ela era casada com um bom homem, com um bom marido, um marido que amava ela muito. E ele tinha, legalmente, ele era casado com uma outra esposa, essa esposa chamava Penina, e essa outra esposa tinha filhos, e Ana não podia gerar. E essa segunda esposa, Penina, o que ela fazia? De ano em ano, dia após dia, todas as horas que ela podia, tinha oportunidade, ela tirava para humilhar Ana, porque Ana, ela não podia gerar. Ana sofre, Ana fica chateada, Ana ora, Ana chora, ela recebe a profecia, Ana engravida e fica feliz. E aí você pode pensar, uau, né? Deu tudo certo para Ana, deu tudo certinho para ela. E realmente, deu tudo certo para Ana. Mas nada deu certo para ela por acaso. Nada aconteceu porque ela era forte, ou porque ela tinha uma estratégia, ou porque ela era especial em si mesma. Na verdade, o texto nos mostra que tudo começou a dar certo para Ana quando ela se prostrou e ela colocou no lugar que ela deveria estar, aos pés do Senhor Jesus, clamando e pedindo e mostrando para Deus aquilo que ela não podia resolver. É assim, na nova aliança, nós aprendemos com Ana que a oração é o caminho que Deus nos molda antes mesmo de mudar qualquer circunstância. Como Calvino lembra, né, que Deus nos atrai à oração, não porque Ele precise das nossas palavras, mas porque nós precisamos ser moldados e transformados por Ele. Ana, ela orou até que ela fosse preenchida por inteiro. Ela orou até que ela fosse preenchida por completo. E ela fez o quê? Ela orou lá na intimidade, ela confiou em Deus, ela se reservou na intimidade dela e Deus agiu na vida dela através e por meio da graça. Veja, irmãos, o texto diz que Ana tinha um marido que amava ela demais, amava ela muito. A Bíblia fala que amava muito. Não tem coisa melhor nesse mundo do que a gente se sentir amado? A gente se sente seguro, a gente se sente confortável, a gente fica tranquilo. É uma segurança que nós temos quando nós temos certeza e convicção de que nós somos amados. Ana, ela era uma mulher de muita oração, ela tinha muita fé, mas ela estava sofrendo. Ela sabia exatamente o que ela queria, né? Ela orava por algo que ela mesma não podia resolver sozinha. Mas provavelmente, diante de tudo isso, diante de todo esse cenário, ela também se sentia culpada por não poder gerar. Imagina, irmãos e irmãs, que ela casa com um bom homem, um homem que a amava muito, e ela tinha sonhos de ter filhos, né? Filhos que naquela época, né, iria perpetuar a geração, aquilo era tão importante, e ela não consegue gerar esse filho, esse esposo então legalmente se casa com uma outra pessoa, uma outra mulher, tem filhos que era o sonho dela, e ela pensa, meu Deus, nada aconteceu da maneira que eu imaginava, nada aconteceu da maneira que eu pensava, não fui eu que provoquei esse problema. Assim que acontece nas nossas vidas também. Quantas vezes passamos por problemas e por lutas, né? E coisas ruins acontecem na nossa vida que nós mesmos não pedimos e não provocamos essas coisas nas nossas vidas. Elas simplesmente acontecem. Eu tenho certeza que você nunca pediu uma doença, tenho certeza que você nunca pediu ficar desempregado, tenho certeza que você nunca pediu que acontecesse algo ruim na sua família. Problemas simplesmente acontecem. E quando eles acontecem, como seres humanos limitados que somos, nós ficamos fragilizados, chateados, nós choramos, nós ficamos sentindo culpados, confusos, com medo.
nos entristecemos, né? Quantas vezes isso aconteceu comigo, com você também? Mas a gente tem uma certeza, que sozinho a gente não pode resolver nada nessa vida. Ana estava exatamente nessa situação. Ela se vê dentro de um problema que ela não provocou, dentro de um problema que ela não consegue resolver sozinha, então ela tem uma atitude maravilhosa. Ela se derrama, ela chora, e ela faz isso com tamanha intimidade que o profeta acredita que ela estava bêbada. E ela responde: Meu Senhor, não me confunda. Eu não estava bêbada, eu não bebi nem vinho, nem bebi cerveja, mas eu estou clamando, eu estou me derramando, eu estou chorando ao Senhor dos Exércitos, aquele e o único que pode me atender e entender a minha petição, é o único que pode me ouvir. Ana tinha fé. Será que nós temos essa mesma fé de Ana? Será que quando nós estamos num problema, nós nos derramamos aos pés do Senhor e falamos com Ele numa intimidade e dizemos: Senhor, não sei como fazer, não sei como resolver, me ajuda? Mesmo numa situação de vergonha por não poder gerar, naquela época era como se fosse tão feio não gerar naquela época, era como se fosse um problema muito grande. Mas mesmo sendo humilhada por sua rival, Ana não revida. O texto não diz em nenhum momento que ela briga, que ela vai arrumar uma confusão, que ela vai... Não, ela não faz isso. Ela clama e implora para Deus, porque ela sabe, e é algo que eu costumo muito falar aqui na tarde da bênção, pelo menos, que Deus é o único que se inclina, Ele inclina os ouvidos dele para nos ouvir. Você já passou por isso na sua vida? De repente você já foi humilhado, de repente você já foi maltratado, de repente você já foi envergonhado, de repente mentiram ao seu respeito, ou de repente também isso nunca tem acontecido com você, mas você se vê numa limitação que você não consegue resolver sozinho, você não vê saída. Saiba de uma coisa, assim como o Senhor inclinou os ouvidos para ouvir Ana, o Senhor inclina os ouvidos dele para ouvir você também. Ele não só te ouve, como ele te entende. A oração de Ana, ela não foi decorada. E com certeza nem usou de palavras muito bonitas, pelo menos aos olhos humanos, né? Mas ela foi verdadeira diante de Deus. E é aqui, irmãos, que nós entramos no primeiro ponto da nossa mensagem, que a oração que nos enche por inteiro é aquela que sai do íntimo do nosso coração. Ana chorou. Ana se derramou. Nossa vida, assim como a de Ana, deve ser banhada a oração. Nossa vida deve ser banhada em fé. E talvez você pense, né? Quantas pessoas, né, dona Dilma, entra na torre e fala assim: ah, mas eu não sei orar direito, como é que ora? Como é que faz? Tudo bem. Se nós olharmos lá em Lucas, capítulo 11, verso 1, mesmo os discípulos, quando estavam, né, o dia inteiro com Jesus, o tempo todo com Jesus, eles falam num dado momento: Senhor, me ensine a orar, nos ensine a orar. E se os irmãos olharem também em Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos conduz e nos auxilia a falar palavras que muitas vezes estão aqui dentro e que a gente não consegue expressar com a nossa própria boca. Mas orar exige prática, né? E é por isso que nós estamos toda sexta-feira. Nós oramos por pessoas, oramos por muitas pessoas que nós não conhecemos, mas na verdade o intuito da torre é capacitar os nossos irmãos à oração. A oração ela exige prática. E às vezes nós não sabemos orar e queremos fazer algo muito bonito, muito maravilhoso, mas Deus ele não se impressiona com palavras. Não complique demais uma oração. Se humilhe aos pés do Senhor. Fale verdadeiramente aquilo que está no seu coração. Se você não tem palavra bonita, use a palavra que sai da sua boca mesmo, aquela que está aqui dentro, o sentimento que você tem. É essa oração, a oração com fé, mesmo com palavras simples, é essa que o Senhor ouve e responde. Ore com franqueza. Ore com honestidade. Aquela honestidade de uma criança que pede alguma coisa para o pai, tenha certeza que se o pai não der, pelo menos ela vai se sentir segura. Ore como uma criança, com toda a tranquilidade do seu coração, porque o teu pai, que te ouve em secreto, ele entende todas as suas petições.
E quando nós olhamos para a vida de Ana ainda, nós vemos que ela não maquiava a dor dela. Ela não se mostrava uma mulher muito forte, nem mesmo que controlava muito as emoções dela, tanto que quando ela estava orando e balbuciando, ela não estava controlando nada as suas emoções. Ela não fingiu ser uma mulher forte. A Bíblia diz que ela derramou a alma dela diante do Senhor. Deus não se impressiona com palavras bonitas, Ele sonda o teu coração. E é exatamente isso que nós vemos na vida de Ana, uma mulher que se apresenta diante do Senhor com franqueza e que toda a sua fraqueza, com toda a sua angústia, mas ela deposita ali naquela oração toda a sua esperança em Deus. E ela toca tanto a minha alma, pelo menos eu tenho certeza que a história dela toca a sua alma, porque ela não estava muito preocupada com quem estava observando ela, porque ela estava presente e diante do Senhor dos Exércitos, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas. Então ela não precisava se preocupar com mais nada, ela estava diante do Senhor. Se a gente parar para pensar, se a gente olhar para o texto, Ana tinha alguma resposta? Ana tinha já algum sinal maravilhoso que tinha caído do céu e falado para ela: olha, a sua resposta vai chegar, a sua resposta vai vir. Quando ela começou a orar, Ana ela não tinha nenhuma garantia. Mas ela se derramava diante do Deus. Aquele Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que faz aliança com seu povo, aquele que olha e entende todas as nossas súplicas e as nossas petições. A oração sincera, muitas vezes vai confundir um pouco a cabeça das pessoas. Muitas pessoas vão olhar para você diante do seu problema e você orando e você implorando, e pode ser que elas não entendam muito bem aquilo que você está passando. Assim como Ana, quando ela estava orando, ela foi interpretada, muito mal interpretada, até por aquele que devia ter a interpretação espiritual. Mas mesmo ele não conseguiu entender que Ana estava diante do Senhor. Sabe por quê? Aos olhos humanos, limitados que nós somos, nós enxergamos muito pouco. Nós não conseguimos ver além, nós não conseguimos entender quais são os planos do Senhor. Mesmo que a nossa oração confunda as pessoas, confunda o homem, ela chega ao Senhor de uma maneira muito clara. Ela chega ao Senhor de uma maneira que nós precisamos. Por isso, diante de um problema, o que nós precisamos fazer? Estar como Ana, diante do Senhor. Seja em qualquer lugar, na nova aliança nós temos esse livre acesso a Deus, né? Seja no meu quarto, seja no meu secreto, seja indo para a escola, seja indo para o trabalho. Nós precisamos estar sempre diante do Senhor, porque o Senhor, Ele age através da oração, mas não porque a nossa oração é forte, mas porque Ele é gracioso e porque Ele é grandioso. E quando essa oração sincera, ela sai do íntimo do nosso coração, algo acontece dentro de nós. A circunstância pode ser até que não mude, pode ser que o Deus, na sua soberania, não mude o teu problema, mas o teu coração, ele não vai continuar igual. E nós vemos então uma segunda verdade nesse texto, que a verdadeira oração, a oração que nos enche por inteiro, é aquela que traz paz, é aquela que traz acalento para a nossa alma. Ana ora até que ela recebe a paz. O profeta diz para ela: vai-te em paz. Essa paz ela não pode ser comprada. Essa paz é uma segurança que nós adquirimos no Senhor, o Deus da nova aliança. Ana fica em paz. Ela fica em segurança porque ela sabia que aquilo que ela tinha ido buscar, ela tinha encontrado. Então ela estava garantida, ela estava feliz. Sabe aquela música que muitas vezes é tocada aqui na igreja? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que eu sinto na minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Eu não olho as circunstâncias, eu não me guio por vistas, mas alegre eu estou, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Então nós precisamos orar até que a paz se estabeleça no nosso coração.
E se Ana tivesse se acomodado? E se ela tivesse parado de orar? O que aconteceria com ela? Ela não teria provado das providências de Deus no nascimento de Samuel. Então nós precisamos fazer como ela, nós precisamos estar diante do Senhor e parar de olhar e de fixar os olhos somente nos nossos problemas. Limitados como somos, humanos como somos, quando nós estamos diante de um problema, nós sabemos somente falar sobre ele. Às vezes a gente fala sobre esse problema o dia inteiro, a gente não consegue sair dele, a gente não consegue ter o entendimento espiritual que nós temos um Deus, o Todo-Poderoso, que nos olha e cuida de nós. Pode descansar então, porque vai dar tudo certo. Com Deus na frente, não tem como dar errado. É aquela que a gente sempre canta para as crianças, com Deus no barco, com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Se nós temos a direção e o direcionamento do Senhor nas nossas vidas, não tem como dar errado. Ele está conosco o tempo todo. E a Bíblia nos mostra repetidas vezes vários exemplos de que Deus, ele está no controle de todas as coisas e na soberania dele, ele fazendo ou não, ele nos controla e ele nos traz paz. Uma ação graciosa de Deus é a paz que ele derrama diante do seu povo. E se você olhar no texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam os pedidos de vocês conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aqui a gente vê um princípio que a gente, como reformado, gosta muito de falar, né? Que não é a oração que produz paz. Não é uma oração poderosa, não é uma oração forte. É Deus quem derrama a sua paz quando nós nos apresentamos diante dele através da oração. A oração é um meio da graça que o Senhor nos disponibiliza. João Calvino, ele diz assim, que o principal exercício da fé, ela é o principal exercício da fé, porque nela nós dependemos de Deus. E não é assim que acontece? Quando nós estamos diante do Senhor, nós nos colocamos diante do Deus poderoso, maravilhoso e gracioso, porque Ele pode trazer à existência as coisas que não existem. E lá no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz assim: Tu conservarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Essa paz é conservada por Deus e não por nós. Ele mantém a nossa paz, ele sustenta a nossa paz, ele guarda. Qual é o seu trabalho? Qual é o meu trabalho? É orar e confiar. Qual é o trabalho do Senhor? Derramar a paz sobre os seus filhos. Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, inclusive sobre aquilo que está pesando o meu e o seu coração. E quando nós oramos, Ele ordena descanso para a nossa alma. E quando essa paz de Cristo invade o nosso coração, algo precioso vem acontecer. A gente não fica somente em paz, nós ficamos direcionados. Ele nos coloca de volta para o trilho, ele nos coloca de volta para o caminho, porque o Deus da nova aliança, ele vai na frente e cabe somente a gente a ter fé e confiar no Senhor e deixar que ele conduza as nossas vidas. E essa paz que Deus nos dá na oração não surge de nós como nós falamos, ela é meio da graça. E por isso que depois que ele nos dá essa paz, e por isso que depois que nós temos esse entendimento de nos derramar diante do Senhor, ele vai fazer o que conosco? Ele vai nos colocar em movimento. E é aqui que nós entramos então no terceiro ponto. A oração que me enche por inteiro e a oração que vai te encher por inteiro também nos coloca de volta na caminhada com um belo sorriso no rosto. Você tem um belo sorriso no rosto? Você tem a paz de Cristo que excede todo entendimento? Você já tem a confiança de que o Senhor se inclina para te ouvir, porque Ele te ama e porque Ele é bondoso e gracioso? Então fique feliz. Ana saiu de lá, ela chegou toda triste, ela não comia, a comida não tinha sabor, estava toda entristecida, mas ela sai de lá feliz. Ela sai de lá segura, ela sai de lá tranquila, porque ela confia no Senhor, a missão dela foi cumprida. Ela não podia fazer, ela orou onde ela não conseguiria fazer algo acontecer, mas ela cria no Deus que ela servia. E é claro, irmãos e irmãs, assim como eu e assim como você,
Nós temos altos e baixos, nós falamos e nós oramos e confiamos no Senhor, mas quantas vezes nós também entristecemos o nosso coração, quantas vezes estamos diante de um problema e o paladar, né, nós perdemos, não conseguimos comer, ficamos chateados, entristecidos. Ana, ela tinha sonhos muito altos. E pode ser que pessoas olhavam para ela e não acreditavam que algo fosse acontecer. Até o marido dela, né, fez com que ela tentasse desistir quando chegou para ela e falando para ela: Ana, mas eu não sou suficiente para você? Quantas vezes, irmãos, nós também pensamos em desistir? E se ela desistisse? O que Deus faria com toda aquela oração até aqui? Nós sabemos que Deus ele não muda nada por conta da nossa oração, né? Tudo já está determinado por Ele. Mas o processo que a Ana precisaria passar, esse processo então seria interrompido. E aí eu te pergunto, se você estiver diante de um problema, e se você parar de orar pelo seu problema, o que Deus vai fazer com a tua oração? Certamente aquilo que Ele já determinou, na sua soberania, Ele vai realizar, de uma forma ou de outra Ele vai realizar. Mas será que você não está interrompendo o processo do Senhor na sua vida? Não deixe de orar. Calma, porque já está dando tudo certo. Fique em paz, porque é o Senhor, o Todo-Poderoso, que está cuidando da sua vida. Ana, ela tinha um propósito. E ela orou para esse propósito. E o Senhor determinou que o propósito para a vida dela acontecesse. Ela tinha deixado de se alimentar. Eu não sei se os irmãos acontece isso, quando está muito nervoso, para de comer, mas com Ana aconteceu isso. Ela parou de comer, provavelmente ela estava muito magrinha, ela não sabia mais o que fazer, mas quando ela recebe, ela fica em paz e ela faz algo que nós gostamos muito de fazer, não é? Ela vai e come, e o seu semblante já não é mais o mesmo, e ela fica feliz. A fé dela levou ela a receber a bênção dela. Não porque a fé tem poder em si mesmo, não é isso, mas porque o Senhor respondeu graciosamente a fé dela, a fé que Ele gerou no coração dela. Então, se você tem um sonho que de repente você acha que é um sonho muito alto, se você pensa em algo que você de repente acha impossível, não deixe de orar. Eu tenho certeza que é o Senhor colocando no teu coração e alinhando os teus pensamentos à vontade que Ele já determinou. Então faça como Ana, bata, busque, clame ao Deus do impossível, porque isso também está lá no livro de Mateus capítulo 7, que diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. É uma promessa do Senhor. É uma profecia que está aqui, diante das Escrituras, revelada pelo Senhor. Assim como Ana fez, nós também podemos fazer, voltar à vida e ficar feliz. Então, não deixe nenhuma penina tirar o seu gosto de viver. Não deixe nenhuma penina fazer com que você fique triste dia a dia. Não deixe nenhuma penina tirar os seus sonhos que de repente para você pareça alto, mas esteja se derramando diante do Senhor. Então eu concluo, irmãos, que quando nós olhamos para a história de Ana e quando nós estudamos a história de Ana, nós vemos uma mulher que foi marcada pela dor, nós vemos uma mulher que foi marcada pelo sofrimento, nós vemos ela carregando um peso que ninguém conseguia ver, um peso que ninguém conseguia entender, mas também nós vemos uma verdade e que atravessa e chega até nós diante das Escrituras, que o Senhor, Ele se inclina para ouvir o pedido dela, assim como Ele se inclina para ouvir o meu e o seu pedido. Ana, de nenhum momento, ela venceu uma rival. Ana não venceu Penina, por mais que a gente de repente olhe o texto e interprete dessa forma, não. Ela não venceu Penina, ela se derramou sem máscaras, sem nenhum discurso ensaiado, sem nenhuma palavra bonita, sem querer se aparecer, apenas com sinceridade. Ela não se preocupou muito com quem estava do lado dela, não. Ela simplesmente se derramou para o único que poderia trazer à existência a paz que ela precisava. Então, antes de qualquer milagre surgir, antes daquilo que você espera,
Assim como Ana, ela foi visitada pela graça do Senhor, que você possa ter esse sentimento com você, de receber no Senhor a graça dele. Se você tem algum problema, então se derrame aos pés do Senhor. Se você está com algo que de repente você não vê saída, se derrame aos pés do Senhor, porque a graça dele não apenas nos consola, nos faz voltar aos trilhos, né? Nos conduz. E essa graça que nos mantém firme, ela nos mantém no caminho e no tempo perfeito. O filho dela nasceu. E aqui a gente vê também que Ana, quando ela pede e ela recebe, ela não fica ali parada, ela se movimenta e ela faz algo inesperado. Ela entrega o filho dela para Deus. A mulher que chorou diante do Senhor pedindo um filho com gratidão, aquela mesma que estava pedindo algo que não existia, quando ela recebe, ela entrega, num tempo de rendição na vida dela. Porque é assim que acontece. A graça recebida, ela gera entrega. A bênção recebida gera consagração. Então ela pega o filho dela e consagra ao Senhor. E que nós possamos aplicar isso nas nossas vidas também, porque muitas vezes, limitados como somos, nós sabemos apenas pedir, né? E a gente pede, pede, a gente fica muito bom em pedir, mas nós não consagramos aquilo que nós recebemos, nós não entregamos aquilo que o Senhor graciosamente nos dá. E que nós possamos orar sempre com sinceridade, que nós possamos nos derramar diante do Senhor, sustentado pela graça dEle, sabendo do amor dEle, sabendo daquilo que Ele pode fazer por nós. E algo tão maravilhoso que quando nós vemos, né, o decorrer do texto, o decorrer da história, Samuel não foi resposta apenas para uma mãe aflita, Samuel não foi somente uma resposta para Ana, né, que estava querendo tanto, ele foi resposta para uma nação que estava perdida e desesperada. Ele foi resposta de oração para Israel. Ele foi um instrumento que Deus fez para levantar e tirar Israel daquela confusão espiritual que eles estavam vivendo. Por meio dele, o povo volta à palavra, por meio dele, o povo volta à aliança, e por meio dele, o povo volta ao arrependimento. E é isso exatamente que Deus faz com uma oração. Ele faz um mover que muitas vezes vai chegar em vida de pessoas que você nem imagina. Ele usa a sua vida para trazer um direcionamento para pessoas que nem você conhece. É isso que acontece na torre. Nós oramos, né, e clamamos ao Senhor, e Deus muda a vida de muitas pessoas que eu tenho certeza que você nem tinha ouvido falar que ela existia. Por isso, que você possa sair daqui desafiado nessa noite, a aplicar essas verdades na sua vida, né? Mas que você saia desafiado a não mais somente pedir, não mais somente querer receber, mas receber e consagrar diante do Senhor tudo aquilo. Ore para ser instrumento nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso. E ore para ser instrumento daquele que escreve história. E muitas vezes, e todas as vezes, histórias muito maiores e melhores do que aquela que você imaginou. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Paizinho querido, muito obrigada, Pai, porque nós estamos aqui como um povo da nova aliança, Senhor, que recebe a Tua palavra, Pai. Que privilégio estar aqui, ó Pai, falando da Tua parte, ó Pai, falando aquilo que o Senhor revelou, ó Pai. Mas que privilégio estar aqui, ó Pai, com os irmãos, adorando o Teu santo nome, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é grandioso e poderoso, ó Pai, e é por isso que nós oramos, porque nós sabemos que na Tua soberania, independente se o Senhor vai fazer ou não, o Senhor muda o nosso coração e alinha os nossos pensamentos e os nossos desejos àquilo que o Senhor já determinou. Obrigada, Pai, e que o Senhor possa fazer com que essa verdade aconteça nas nossas vidas e através das nossas vidas nós possamos impactar a vida, ó Pai, e influenciar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Amém.